Boa noite a todos. É uma imensa alegria estar novamente aqui nessa casa de oração. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade. E o tema da palestra de hoje é reforma íntima. Aí a gente vai falar de reforma íntima e a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: o que é reforma íntima? Para a gente entender, vamos separar essas duas palavrinhas. Vamos primeiro pegar a palavra reforma. O que é reformar? Reformar é formar novamente, dar uma nova forma. Então, para ficar mais fácil, vamos imaginar uma casa, que nem eu trouxe aqui essa imagem. E a gente pode pensar, cada um de vocês pensa na casa onde vocês moram. Pode ser? Então, vamos pensar na nossa casa. Gente, por que a gente reforma a nossa casa física? É para melhorar, para piorar ou para ficar igual? O que vocês acham? Para melhorar, né? E por que eu decido fazer uma reforma na minha casa? Porque provavelmente tem algo que está o quê? Me incomodando. Eu posso dizer assim: ai, a minha casa está muito escura, sabe? Falta ventilação. Ou as peças são muito pequenas, né? Não é arejado. Fora isso, eu estou vendo que tem problemas na minha casa. Eu estou enxergando que tem rachaduras na parede, né? Que o meu piso não está muito bacana. Não está legal, tem algo me incomodando. Aí, o que a gente faz, então, quando tem algo me incomodando na minha casa física? E eu decido, então, reformar. Eu não chamo um arquiteto ou um engenheiro? Chama ou não chama? Qual é a primeira coisa que ele vai perguntar? Ele vai perguntar assim: por que tu quer reformar a tua casa? Aí eu vou dizer tudo que eu estava comentando com vocês, né? Que está me incomodando. Para o arquiteto fazer esse projeto e fazer essa reforma, a primeira coisa que ele precisa fazer é uma avaliação de como essa casa está. Porque só depois que ele avaliar e ver o que está bom e o que está ruim, ele vai poder reformar. Então ele vai começar a olhar a casa comigo. Daí ele vai dizer assim: não, realmente, olha só, tem rachadura na parede que a gente precisa trabalhar. Aí ele vai olhar as esquadrias e vai dizer assim: não, as esquadrias estão ok. É só lavar elas, pintar, mas está ótima as tuas esquadrias. E aí ele vai olhando, vai anotando. Daí ele olha e diz assim: e o que é essa poeirinha aí que está caindo no teto? Aí tu vai dizer: mas eu nem tinha percebido que tinha uma poeira no teto. Aí ele sobe no telhado da minha casa e percebe que o madeiramento está totalmente podre, está tomado de cupim. E eu nem sequer tinha percebido que tinha cupim no meu telhado. Ok? Ok, aí estamos falando da reforma da casa física. Agora vamos para a nossa... O que é o íntimo, então? Íntimo é os nossos sentimentos, são as nossas emoções. Então, reforma íntima nada mais é do que fazer a reforma da nossa casa interna. Vamos pegar então aqui Então, o que é reforma íntima? Reformar é formar novamente, dar nova forma. Reforma íntima nada mais é do que dar nova direção aos valores que já possuímos e corrigir deficiências cujas raízes ignoramos ou não temos motivação para mudar. Então, olha lá o que eu botei em vermelho: valores e deficiências. Assim como na casa física a gente precisa saber o que está bom e o que está ruim, nós também precisamos saber. Quantos de nós não estamos angustiados, né? Estamos assim: ai, tem alguma coisa errada comigo. Ou diz assim: eu estou com aquele vazio existencial. É a minha casa íntima dizendo que estou precisando de reforma. Mas para eu reformar, eu preciso saber então o que está legal em mim, quais são as minhas virtudes, que todos nós aqui temos, e temos muitas virtudes. Mas quais são as minhas deficiências, o que eu preciso trabalhar. Então, para reformar, eu preciso saber isso. Então, eu preciso ter o quê? Saber quem eu sou, ter esse autoconhecimento. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho. Vamos começar a prestar atenção quais são as minhas virtudes, quais são as minhas deficiências, para daí fazer essa reforma, certo? Mas, antes de conversar sobre isso, eu queria fazer uma pergunta e conversar um pouquinho com vocês sobre isso.
Você percebe se já vem passando por mudanças desde seu nascimento até hoje? E aí, gente, vocês percebem? Sim ou não? Sim, né? Porque existem algumas mudanças, a mudança física, por exemplo, que é perceptível a todos nós. Todos nós nascemos aquele bebezinho, né? Frágil, aí fomos crescendo, viramos crianças, adultos e envelhecemos. E as outras mudanças, a gente percebe? Porque o mundo está em constante mudança, em constante progresso, a nossa vida. Vou dar um exemplo para vocês. Tecnologia. Vamos jogar 30 anos para trás. Não existia o telefone móvel, o celular. Hoje a gente tem um celular, que é um smartphone, a gente paga a conta, né? Conversa com qualquer pessoa do mundo. Então, olha o quanto evoluiu. Por quê? Porque existe uma lei natural, divina, que é a lei do progresso. Tudo evolui. E aí, nessa hora, eu gosto de dizer assim, todos nós aqui que estamos numa casa espírita, eu acredito que temos essa consciência, que nós somos espíritos imortais. E eu gosto de repetir isso, porque às vezes a gente acha que a gente não se toca disso no nosso dia a dia. Espíritos imortais. Todos nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes. E todos nós vamos, né, chegar a nos tornar espíritos angelicais. Todos nós, é a lei do progresso, é fato. E como é que isso acontece? Através das nossas várias encarnações que a gente vai tendo, a gente vai se melhorando. E nós vamos chegar lá, todos nós. Quanto tempo nós vamos chegar lá, isso depende de cada um de nós. É do nosso livre-arbítrio. Mas vamos chegar porque existe essa lei. Então, sabendo disso, eu quero conversar um pouquinho sobre você o seguinte. Deixa eu vir para cá. Eu estou aqui neste ponto aqui, tá? E eu quero ir até a porta lá. Eu pergunto para vocês, é possível eu ir daqui até lá sem me movimentar? O que vocês acham? É possível? Eu consigo chegar lá sem, né, sem esse movimento? Sim ou não? Não, né? O que eu preciso, gente? Desse movimento, desta mudança. Agora eu pergunto para vocês, vamos pensar na nossa vida. Quantos de nós criamos um mundinho pra gente, sabe? Uma redoma de vidro. E a gente faz sempre as mesmas coisas. Acorda de manhã, café da manhã, pega o mesmo trajeto para ir para o trabalho, pega os filhos, vai para a escola, supermercado, tem aquela vidinha. Tudo igual. Eu não sei como é que é aqui em Taquara. Lá no CAI eu escuto bastante, não sei se aqui isso acontece, né? A gente diz assim, a gente está conversando com as pessoas dizem assim, eu sou assim. Quem quer gostar de mim tem que gostar de mim do jeito que eu sou. Isso acontece aqui em Taquara ou só lá no CAI? Acontece? Então tá, então olha só. Então, o que quer dizer isso? É a nossa zona de conforto, né? Ai, tá tão bom, né? Por que eu vou mudar? Alguém já fez reforma na casa física? Dá trabalho ou não dá? Dá, né? É poeira, é gente diferente na tua casa, é barulho. Aí tu vai dizer assim, não, tá, né? A gente vai dizer assim, pra quê? É que nem na reforma da nossa casa íntima. Não tô a fim de renunciar, não. Tá tão boa a minha zoninha de conforto? Pra que eu vou mudar? Tem que fazer renúncia, mudar a atitude. Não tô a fim, não. E aí a gente fica fazendo sempre as mesmas coisas. E aí vamos pensar agora lá, vamos voltar para a analogia da casa física. Não tô a fim de mudar. Tem um monte de coisa acontecendo. Daí sabe o que eu vou fazer? Já decidi. Eu vou chamar o pintor e vou dizer assim, ó, pinta toda a frente da minha casa. Deixa lá nos trinques. Daí o cara vai lá e pinta, deixa tudo lindo, maravilhoso. Aí as pessoas passam na rua e dizem assim, nossa, como a casa da Sandra tá bonita. Gente, tá bonita ou não tá? Ou só é a casca que tá bonita? O que vocês acham? É só a casca, né? Porque se eu entrar dentro dessa casa, como é que ela tá? Ela não tá com todos os problemas que eu relatei para vocês? Sim ou não? E eu pergunto, quantos de nós fazemos isso com a nossa vida?
a gente está com aquela angústia, né? Com aquela coisa assim, tem algo errado, aquele vazio. Mas não estou a fim de renunciar, não. Aí, mulher é básico. Salão de beleza. Já viram? Aí vai pro salão, né? Faz cabelo, faz unha. Aí a gente vai pro shopping, faz shopping terapia, né? Daí fica na beca. Os homens também, gente. O que eu quero dizer para vocês? A gente joga para o exterior aquilo que a gente tem que arrumar aqui dentro. Então os homens assim, preciso trocar de carro. Achando que o carro vai trazer aqueles problemas que eu tenho que reformar aqui. Então a gente, tudo, pode ser várias coisas, a gente joga para fora. Aí, né, tô lá, né, daí as pessoas dizem assim, nossa, como a Santa bonita, né? Tô lá no salto, caminhando, bem feliz, indo pra minha casa, que eu reformei, né, toda, né. Aí eu chego assim, caminhando, linda e maravilhosa, olho pra minha casa, gente, e o que aconteceu com a minha casa? O telhado literalmente desabou. Aí eu digo assim, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? E a pergunta é, o que eu não fiz? Porque a vida foi te mostrando sinais que estava precisando de reforma. E eu lá, adiando. Gente, agora a reforma, ela é para ontem. Aquilo que eu poderia fazer, que ia ser difícil, porque é difícil fazer uma reforma, é difícil, é renúncia, é um monte de coisa. Na nossa obra física também, mas agora aquilo que eu podia fazer, que eu podia ver a melhor época do ano para fazer, organizar, ver o melhor pedreiro, ver onde que eu podia comprar o melhor material, agora é para ontem, caiu o telhado. E o que é cair o telhado na nossa vida? O que vocês acham que é cair o telhado na nossa vida? São os grandes sofrimentos. É a perda de um ente querido, o término de um relacionamento, a perda de um emprego. Porque, gente, existe uma lei natural que é a lei do progresso. Ou eu caminho com ela, apesar de todas as dificuldades, ou eu tô aqui, né? Não, porque eu sou assim, porque eu não mudo, porque não sei o quê, e o progresso vindo. E o progresso vindo. Gente, chega uma hora que o progresso ele vem e empurra e me arrasta. Porque eu tenho que progredir. Então é isso que eu quero conversar com vocês. Todos nós aqui vamos progredir. Só que existe mais de um caminho. Ou a gente caminha com esse progresso, apesar de todas as dificuldades e todas as renúncias, ou ele nos empurra e o telhado cai. Qual vocês preferem? Eu prefiro a primeira. E é por isso que eu vim conversar um pouquinho sobre isso, de como a gente se conhecer, para a gente poder fazer, então, essa reforma íntima. Ok? Aí eu trouxe essa imagem aqui que eu acho ela bem bacana, que é a pessoa com as suas múltiplas máscaras, que é as suas múltiplas personas. Isso vem lá do teatro grego. E para que os atores eles utilizavam essas máscaras? Além de amplificar o som, essas máscaras que os atores eles usavam era para representar um papel social. E aí eu digo assim para vocês, quantos de nós, na maioria das vezes, também não utilizamos máscaras para representar um papel? Aí vocês vão dizer assim, ah não, Sandra, eu não faço isso. Vou dar um exemplo. Cada um de nós foi educado de uma forma diferente. Nasceu numa família e foi educado de uma forma diferente. Então, alguns de nós teve aquela educação extremamente rígida, cheia de norminha. Outros não, foi uma educação super, né, liberal. Não só a nossa educação, mas a maneira, o lugar onde a gente nasceu, a cultura, a escola, os traumas que a gente teve, tudo isso foi nos influenciando e foi criando dentro de nós um reservatório moral. E eu gosto de dizer assim, ó, de verdades absolutas, entre aspas. Por que verdades absolutas? De coisas que a gente aprendeu que isso pode, isso não pode. Isso é certo, isso é errado. Isso é feio, isso é bonito. A gente criou esse reservatório moral. E aí a gente diz assim, vai, eu quero participar daquele grupo lá. Mas eu aprendi que para eles me aceitarem, eu tenho que ser desta forma. Aí o que eu faço? Eu boto a máscara. E aí eu sou aquela máscara. Só que às vezes, gente, essa máscara está tão grudada dentro de nós que a gente acha que é a máscara. Mas nós não somos a máscara. E a gente tem que descobrir quem nós somos. E aí, todo o meu livro, toda a minha palestra está baseada
Eu me baseei nesse livro aqui, ó, que é Renovando Atitudes, do Hamed. Um livro maravilhoso, aconselho todos a lerem. Ele é barbada para quem não gosta de ler, porque ele é trechinhos bem pequenininhos e dá para fazer altas reflexões. Dá para ler todo dia de noite um trechinho. E aqui no livro ele diz que é no lar que nós descortinamos quem nós somos. Então eu tô lá no trabalho, né? Tô aprendendo as coisas, daí meu chefe vai lá e dá um esporro em mim. Aí eu me seguro, né? Dou aquele sorrisinho amarelo, porque eu aprendi que eu não posso brigar com o chefe, que é feio. Aí eu dou aquele sorrisinho amarelo, o chefe vai embora e eu penso assim, nossa, como eu tô evoluída. Não imaginava que eu estava tão evoluída, olha só, sorri para ele, calmamente, serenamente, nem acredito que sou eu. Como eu tô evoluindo, né? Tô me achando o máximo. E aí eu tô indo para casa, feliz, me achando a evoluída. Aí eu chego em casa, gente, pessoa que eu tenho intimidade, meu marido, meu filho, alguém que eu convivo muito, faz isso aqui para mim, ó, 1/10 do que o meu chefe fez. E o que eu faço? Eu tiro a máscara e dou um esporro. Quem sou eu? Quem é a Sandra? É a Sandra com o chefe ou a Sandra em casa? É a Sandra em casa. Então, cada um de nós tem que começar a pensar como é que eu sou com aqueles com quem eu tenho intimidade. Porque esta sou eu. E aí eu vou começar a descobrir o que eu preciso me melhorar para fazer a minha reforma íntima. Quer ver uma coisa que eu acho bem importante também? As pessoas que têm intimidade com a gente, às vezes elas chegam assim e dizem assim, Sandra, tu é assim, isso não tá legal, acho que tu teria que melhorar. Daí a gente pensa assim, coitado, não sabe de nada. Não tem nada a ver isso comigo. Não acontece isso com vocês, comigo acontece. Acontece com vocês? Gente, você lembra do cupim do telhado? Que eu nem sequer percebia que o cupim estava lá, mas ele estava lá? Pessoa que tem intimidade com a gente, vamos prestar atenção. Vamos ser humildes para escutar e parar para prestar atenção. Bah, mas se a pessoa que me ama, que está do meu lado, está me dizendo isso, onde é que está isso em mim? Em qual situação eu faço isso? E aí a gente começa a fazer essa análise e a gente vai começar, então, puxa vida, lá eu fiz isso mesmo. Aí a gente começa a ver em outros lugares que a gente está fazendo a mesma coisa. Bom, outra coisa, que a gente estava falando dessas crenças, dessas verdades absolutas que a gente cria. Cada um de nós tem várias. Eu vou dar um exemplo para vocês que a maioria de nós conhece. Homem não chora, né? Então a gente tem aquilo, homem não chora. Cada um de nós sabe a nossa crença. Aí a gente fica lá, ó, se segurando, porque eu não posso chorar, ou porque eu sou esteio da família, eu não posso chorar, tem que ser firme, não posso mostrar meus sentimentos. Só que, gente, essas emoções, esses sentimentos são energias. Não é porque eu estou negando elas que elas deixam de existir, elas, desaparecem. O que acontece com isso? Elas acabam indo para o nosso corpo, para os nossos órgãos e muitas vezes com doenças autodestrutíveis como câncer. Então a gente tem que pensar sobre isso. Bom, e falando sobre essas emoções, esses sentimentos, o que acontece? Muitas vezes a gente nega muito que a gente tem eles. E qual é a maneira, então, da gente começar a prestar atenção e começar a dizer, não, isso é meu, né? Porque a gente normalmente, essas emoções, a gente tende a projetar no outro. Então eu trouxe essa imagem aqui, ó. Olha ali, o carinha olhando para o espelho, ele apontando, e olha ali, ó. Também é do Hamed, tá? Os outros nos servem de espelho para que realmente possamos nos reconhecer. Quando eu estou apontando um dedo para alguém, ó. Quantos dedos estão apontados para mim, gente? Vocês conseguem ver? 3, né? De quem que eu estou falando? De mim. Então, você olha para uma pessoa e diga assim, nossa, olha como ela é bacana, como ela é caridosa, uma pessoa boa. De quem eu estou falando, gente? De mim. Agora, se eu olho para aquela pessoa e digo, nossa, que rancorosa, de quem eu estou falando? De mim. A gente enxerga nos outros, e não só nos outros, nas situações ao nosso redor,
quem nós somos. Na verdade, o nosso exterior, ele é um reflexo de como está o meu interior. Eu uso óculos, né? Não tem não tem umas lentes aqui? Se as minhas lentes fossem rosas e eu botasse agora, como é que eu vou enxergar todos vocês? Rosa. Se fosse escuro, como é que eu enxergo todos vocês? Escuro. O meu exterior é um reflexo de como está o meu interior, é como se eu estivesse utilizando as lentes. Aí a gente pode fazer essa pergunta para nós. Como é que está a minha casa interna? Como é que eu estou enxergando o mundo e as pessoas? Eu acordo de manhã e já reclamo? Ai, tá quente. Ai, tá chovendo. Eu estou de mau humor. Antes das 10 ninguém conversa comigo. Né? Ou vai acontecer alguma coisa, a gente acha que alguém está nos pegando com 4. Não, ele quer me pegar. Porque ele quer me trair. Porque, né? Não é assim às vezes. Gente, isso é um reflexo de como está aqui dentro. Eu sou uma pessoa pessimista ou uma pessoa otimista? Aí quando eu começo a pensar como é que eu estou enxergando todo mundo ao meu redor, eu começo a perceber o quanto a minha casa interna está precisando de reforma ou não. Aí tem uma outra frase aqui, que quando eu leio, eu fico nervosa. Não sei vocês. Olha lá. As condutas alheias que mais nos irritam são aquelas que não admitimos estar em nós mesmos. Sabe, gente, quando a gente olha assim, ai, eu não suporto gente assim. É eu. É meu lado sombra. É meu cupim do telhado que eu não percebi ainda. Eu nem sequer cheguei a prestar atenção, mas isso é meu. Porque assim, ó, para pra pensar vocês, cada um de vocês. A gente olha para uma pessoa e diz assim, a gente vê uma deficiência naquela pessoa, a gente diz assim, nossa, como aquela pessoa é mentirosa. Só que aquilo, tu não dá bola. Tu não se estressa com aquilo. Ah, é mentirosa, tá? E tu vive a tua vida. Agora tu olha para aquela pessoa e diz assim, nossa, como é invejosa. E aí tu fica com aquilo, porque invejosa, aquilo tá te irritando. É tu. É teu lado sombra. E a gente tem que começar a prestar atenção nisso. Bah, mas se eu tô me irritando, onde é que eu sou assim? Porque a gente nem sequer parou para prestar atenção nisso. Uma outra coisa que eu acho importante, pra gente começar a parar para pensar na gente, é os nossos julgamentos, os nossos preconceitos. Porque eles fazem muito, muito mal para nós. E exclusivamente para nós. Aí eu trouxe o exemplo. Faz de conta que eu tenho este preconceito. Jovens não se relacionam com idosos. Vocês estão vendo ali a pessoa como se ela fosse um cavalinho e está usando as viseirinhas ali? Vocês estão vendo? O preconceito, então, minha viseira. Então, o que está acontecendo? Eu tenho esse preconceito que é exclusivamente meu. Eu estou limitando, eu estou circunscrevendo o quê? As pessoas com as quais eu converso, eu convivo. Eu estou convivendo com pessoas apenas da mesma idade do que eu tenho. Agora, se eu retiro esse preconceito, gente, olha só, retiro o preconceito. Quantas pessoas mais novas, quantas pessoas mais velhas eu convivo? E aí, o que eu estou fazendo com isso? Eu estou ampliando a minha percepção. Eu estou aumentando as minhas possibilidades, porque eu converso com mais gente. Porque é eu mesmo que me coloco, sabe, naquela redoma, e aí eu começo a reclamar da vida, dizendo que tem um monte de coisa errada na minha vida, porque é meu vizinho, porque é meu marido, porque é meu filho. Mas sou eu que estou lá, ó. É eu que tenho que tirar esses preconceitos de mim, porque quando eu tiro, eu enxergo o horizonte. E eu tenho um monte de coisa para ir. Quer ver um outro exemplo de preconceito? Homossexualidade é abominável. Se eu tenho esse preconceito, o que eu estou fazendo? Se eu acabar tendo pessoas próximas a mim, homossexuais, filhos, amigos, netos, eu estou trazendo para a minha vida ódio e repugnância. Quando eu teria um monte de coisa bacana para compartilhar. Então, eu gosto sempre de dizer, fazer uma analogia assim, ó. Vamos imaginar que a gente é um passarinho? Ok? Todo mundo é um passarinho. E a gente está dentro de uma gaiola. Estão se imaginando dentro de uma gaiola? Na gaiola não tem as grades? Tem ou não tem? Gente, essas grades
é a gente que colocou lá. Na verdade, elas não existem. Elas nunca existiram. Então, às vezes a gente reclama que tem um monte de coisa errada na nossa vida, só que a gente não percebe que nós, através dos nossos preconceitos, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, a gente colocou a grade e a gente não consegue ver. Porque no momento que eu percebo e eu começo a tirar tudo isso de frente de mim, eu posso ir para onde eu quiser. Quem determina o meu destino sou eu. Essas grades ninguém colocou lá. Apenas e exclusivamente eu. E aí eu gosto sempre de dizer o seguinte, que nós temos que aprender a dizer sim para a vida. E aí eu dou um exemplo. Cada um de vocês sabe o que vocês querem. Né? Então eu posso dizer assim, eu quero muito um emprego novo. Eu não estou feliz no meu emprego, eu quero um emprego novo. Outra pessoa pode dizer assim, como eu queria ter um namorado, uma namorada, né? Como eu queria. E a gente fica lá reclamando, porque eu não tenho namorado, porque o meu serviço, porque não sei o quê. Fica rezando, muitas vezes a gente vem aqui na casa espírita, a gente reza, a gente pede para Deus. Só que eu gosto de brincar. Vocês acham que alguém vai bater na minha porta e dizer assim, Deus me mandou um e-mail, aqui está teu emprego novo? O que vocês acham? Não, né? Como é que isso acontece? É através do nosso sim. Olha só, vou dar um exemplo. Então eu estou lá, criei meu mundinho, que eu estava falando para vocês, casa, trabalho, né? Aí alguém me liga. Ô Sandra, tu quer ir hoje na casa espírita? Segunda-feira? Não. Tô cansada, recém segunda-feira, vou sair de casa, sabe? Segunda de noite, já vou dormir tarde, vou ficar cansada pra semana toda, vou ficar em casa. Não, hoje é o último dia da novela. Deus me livre perder, vou ficar em casa. E eu lá, no meu mundinho, fazendo as mesmas coisas que eu sempre faço, repetindo sempre. Eu pergunto para vocês, se eu quero algo de diferente na minha vida, eu não tenho que fazer coisas diferentes? Se eu continuar fazendo sempre a mesma coisa, o resultado vai ser sempre o mesmo. Então, uma grande amiga minha, eu tenho um monte de afinidade com ela, me convida para ir num show. Vou dar um exemplo, tá? Um show de música sertaneja. Eu tô dando esse exemplo que tá em alta e eu particularmente não gosto. Daí eu vou dizer, eu não vou ir nesse show, programa de índio, vou ficar em casa. Agora eu pergunto para vocês, ela é minha amiga, ela não tem afinidade comigo? Tem, né? Um monte. Ela vai no show, ela tem um monte de amigo lá. Se ela tem um monte de afinidade comigo, vocês acham que os amigos dela devem ou não devem ter afinidade comigo também? O que vocês acham? Deve, né? A gente só não tem o mesmo estilo musical. Mas fora isso, a gente deve ter um monte de coisa em comum. Então eu digo, vou lá, né? Vou conhecer gente. Aí eu vou lá. Converso com um, converso com outro, a gente começa a trocar ideia. Aí um diz assim, eu conheço um amigo. Pum! Conheci meu futuro chefe. Conheci meu futuro marido. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer para vocês? A gente tem que se abrir. Porque quando a gente começa a se abrir, a se permitir ao novo, tem tantas outras coisas para nós fazermos. Tantas possibilidades. Aí nesse processo de se conhecer, chega uma fase que a gente só vê os nossos defeitos. A gente só consegue, porque a gente tem muita qualidade. E sabe o que acontece? Porque eu sou assim, porque eu sou assado, porque eu tenho que sair, porque eu tenho que tirar isso de mim, porque não sei o quê. Aí a gente começa a, sabe? Chicotinho. Não sei se acontece isso com vocês, comigo acontece. Gente, primeira coisa, se perdoar. Que eu falei para vocês antes, todos nós, né, fomos criados simples e ignorantes, todos nós vamos nos transformar em seres angelicais. Mas esse processo está muito longe ainda. Essa caminhada está muito longe ainda. E ela é lenta, muito lenta, mas ela precisa ser gradual. Então se respeitar quem nós somos. Eu sou assim, eu sou invejosa, eu sou mentirosa, ok, eu vou trabalhar isso dentro de mim. Mas se aceitar como nós somos, essa é a primeira coisa. E aí eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas antes eu queria falar com vocês sobre a diferença entre perfeição e perfeccionismo. Porque perfeição é o que todos nós vamos chegar lá um dia. Que nem a gente estava conversando. Agora, perfeccionismo faz muito mal para nós. Por quê? Porque ele nos paralisa. O perfeccionista, ele quer tudo perfeito, então ele tem medo de fazer as coisas. Então, quando eu estava dando exemplo que eu estava aqui e eu queria até a porta lá.
Aí o perfeccionista vai dizer assim, eu não vou ir lá não, porque tu imagina se eu tô indo e eu caio. O que vão falar de mim? Ah, não, vou ficar aqui, vou ficar paradinha. Né? Só que, gente, a gente tem que pensar o seguinte, não é só eu que tenho que ir à porta. Todo mundo tem que ir até a porta. A gente não tem que se importar com o que o outro... Todos nós temos as nossas dificuldades. Se eu cair, o outro vai me levantar e vai me ajudar. Mas uma hora ele também vai cair, eu vou levantar e vou ajudar ele. E aí eu gosto de dar um exemplo que eu ganhei uma receita de bolo que eu nunca fiz na vida. Nunca fiz. Aí eu posso pegar e dizer assim, bah, não vou fazer, né? Porque tu imagina se fica ruim. Aí o que eu faço? Eu fico parada no mesmo lugar, sem progredir. O meu medo me impede. Mas eu digo, tá, vou superar, né? Coragem, vou fazer. Aí eu faço o bolo. Fiz ele. Ficou comestível. Aí eu digo, não, mas vou fazer de novo. Eu acho que precisa um pouquinho mais de tempo de forno. Aí faço o bolo de novo. Ficou melhor. Mas eu digo assim, mas sabe que tá meio doce isso aqui? Eu vou diminuir o açúcar. Diminuo o açúcar. E aí eu vou fazendo várias vezes esse bolo e vou aperfeiçoando ele. Até o dia que vai chegar que vocês vão dizer assim, a Sandra faz um bolo que é perfeito. Agora eu pergunto para vocês, quantas vezes eu fiz o bolo para ele ficar perfeito? Muitas vezes. É através das várias experiências do erro e do acerto que eu vou me melhorando e vou chegar a essa perfeição. Então não tem que ter medo. E uma vez eu escutei de um médico espírita que é o Gilson Luiz Roberto, ele é presidente da Merckx, ele me disse essa frase e eu nunca esqueci. Errar é uma experiência necessária e positiva. Eu não tenho que ter medo do erro. A gente não está errando porque eu quero. Eu estou errando porque eu não sei. E aí eu vou aprendendo cada vez mais até chegar a essa perfeição. E aí, quando eu estava falando de auto-perdão, que a gente começa a se cobrar, aí a gente diz, eu sou assim, não sei o quê, e a gente quer arrancar aquilo da gente, né? Ai, eu preciso arrancar porque eu sou assim. Gente, as nossas virtudes são luz. As nossas deficiências são sombras. Então, nós temos luz e sombra dentro de nós. Eu pergunto para vocês, como é que se tira sombra? Com mais luz. Isso aí. E como é que a gente bota mais luz na nossa vida? Através da caridade. Ajudando o outro. E a gente diz, existe sim a caridade material, com alimento, com vestuário. Sim, ela é muito importante. Mas existe uma caridade que ela é muito mais meritória, que é a caridade moral. De ajudar o próximo. E tem tanta coisa que a gente pode fazer. Eu fico me questionando, eu não sei se vocês, mas eu acredito que sim. Como a gente está sem tempo, né? E corre para lá e corre para cá e um monte de coisa para fazer. Chega o final do dia, meu Deus, sem tempo. Aí eu fico imaginando assim, nós doarmos o nosso tempo ao outro. Olha que caridade. E tem tantas coisas. É tu pegar e ver aquela pessoa, aquele parente difícil, sabe? Repetitivo. E tu pegar e ligar para ele. E conversar com ele. Porque ele está precisando. Ou tu vê aquela pessoa que está sozinha lá e tu diz assim, vem aqui, vem jantar comigo hoje. Vamos tomar um chimarrão. Ou alguém que pede um ente querido e tu só está ali do lado. Tu não falou nada. Mas a tua presença diz assim, pode contar comigo. Eu estou aqui. Então tem tantas coisas que a gente pode fazer. E dessa forma nós vamos injetando luz dentro de nós. É desta forma que a gente faz isso. Eu estava vindo para cá antes e me lembrei de uma frase que meu pai sempre gosta de falar, que é da Joana de Ângeles. Quem é solidário não é solitário. Então, estou triste, estou para baixo, começa a ajudar o outro. Eu estou precisando de ajuda? Ajuda o outro. Tu vai se melhorar. Vocês podem ter certeza disso. Essa aqui é outra, né? Eu sempre trago, porque quando eu leio eu também fico bem nervosa. Lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, questão 909.
Poderia sempre um homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? E olha o que os espíritos respondem. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Não é nem insignificante, é muito insignificante. O que lhe falta é a vontade. Com um pouco de vós fazem esforços. Gente, depende de nós. Depende da gente sair daquela zoninha de conforto que a gente criou, da gente renovar as nossas atitudes, de nós renunciarmos. E é todo dia um pouquinho. Aí eu trouxe essa imagem aqui que eu acho ela bem legal, porque olha só, olha a frase. Não tenha medo de dar um grande passo. Não se pode cruzar um abismo com 2 saltos pequenos. Que daí eu falo de coragem, né? Porque olha só, às vezes quando a gente está na nossa zoninha de conforto, a gente está aqui, né? Daí a gente diz assim, até ali eu sei que eu posso ir, né? Daí eu faço assim, ó. Ali também posso ir. Só que a gente tem que ter coragem de dar esse passo, de pular. Porque quando a gente pula, a gente enxerga um horizonte que a gente não enxergava antes. Daí eu gosto de dar um exemplo de uma amiga minha. Eu moro no Caí, 25 mil habitantes. Consegue imaginar? Cidade, né? Carteira nacional de habilitação. Ela tinha medo de ir na padaria. Né? Então ela pegava lá, tremendo. Aí eu dizia, não, vamos lá, vamos começar a dirigir. Não. Aí ela foi devagarzinho, sabe? Vencendo os medos dela. Aí ela começou a ir até Bom Princípio, 10 quilômetros. Aí depois até Novo Hamburgo, 30 quilômetros. Depois Porto Alegre. Hoje ela vai para tudo que é lugar. O que ela fez, gente? Ela conseguiu dar esse salto. E quando ela deu esse salto, que ela superou os medos dela, ela enxergou um horizonte que ela não enxergava antes. E o que além disso aconteceu? A autoestima dela melhorou, porque ela disse assim, eu sou capaz. E eu posso o que eu quiser. Depende exclusivamente de mim. Antes de terminar, eu quero ler um poema para vocês, mas eu não poderia deixar de falar de Santo Agostinho. Falar de reforma íntima e não falar de Santo Agostinho. Porque lá na questão 919... Allan Kardec pergunta para os espíritos qual o meio mais prático e eficaz de, nessa vida, nós nos melhorarmos. E aí Santo Agostinho responde que um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Não é o que a gente está conversando até agora? E aí Allan Kardec diz, nós conhecemos a sabedoria desta máxima. O problema reside justamente nisso, como nós nos conhecermos. E aí o Santo Agostinho diz, o texto é enorme, vale a pena ler, bem bacana, mas ele diz que todo dia de noite, né, faça que nem eu, todo dia de noite ele pegava e ele fazia uma reflexão de como tinha sido o dia dele. E assim, eu fico pensando assim, é tão importante nós fazermos a prece antes de dormir. Então junto com essa prece, vamos começar junto com ela a pensar, como é que foi meu dia? O que eu fiz? O que eu fiz que eu não deveria ter feito? Ou o que eu deveria ter feito que eu não fiz? Mas lá eu podia... Eu falei aquela coisa pra fulaninha, não foi legal. Porque tá tudo aqui na nossa consciência. A gente sabe o que foi bacana e o que não foi bacana. Daí na próxima vez a gente fala de novo, né? Mas a gente, falei. Daí na próxima eu penso, mas não deu, falei de novo, né? É muito forte dentro de nós. Até o dia que a gente vai pensar, vai se segurar e não vai falar. É lento e gradual, mas vai chegar um dia que a gente nem sequer vai se lembrar. É todo dia um pouquinho. E aí eu quero terminar a palestra com um poema que, quando eu leio ele, porque todos nós temos os nossos momentos tristes, que a gente fica mal, brocochô, não sei se vocês têm, eu tenho. E esse poema, toda vez que eu leio ele, é aquela injeção de ânimo. E para mim ele resume muito um pouquinho do que a gente conversou hoje aqui. Esse poema, ele é de autoria, na verdade, o que acontece? Vou explicar para vocês, já dei essa palestra inúmeras vezes, e até então eu achava que era um poema do Pablo Neruda. E esses dias eu mexendo, eu li lá no Estadão, que na verdade
esse poema, que na verdade ele criou um poema que foi retirado de uma crônica da Marta Medeiros, que é uma das minhas escritoras favoritas, que é gaúcha, que escreve crônicas maravilhosas. Estava conversando com a senhora aqui, eu adoro ela. E demorou anos, porque sim, todo mundo na internet, tudo que é lugar, no mundo inteiro, dizendo que o poema era do Pablo Neruda. E na verdade não é. Então eu fui ler, fui atrás, entrei no site lá da Marta Medeiros e realmente é dela, tá, gente? Então peço desculpa porque até então eu estava dando a autoria errada. Mas então são pedaços da crônica, não é a crônica inteira da Marta. E eu gosto muito, queria terminar com ela, espero que vocês gostem também. Então eu vou ler ela para vocês. E olha lá, se diz quem morre. E ela diz: morre lentamente quem não viaja, quem não lê, quem não ouve música, quem não encontra graça em si mesmo. Morre lentamente quem destrói o seu amor próprio, quem não se deixa ajudar. Morre lentamente quem se transforma em escravo do hábito, repetindo todos os dias os mesmos trajetos, quem não muda de arca, não se arrisca a vestir uma cor nova ou não conversa com quem não conhece. Morre lentamente quem faz a televisão o seu guru. Morre lentamente quem evita uma paixão, quem prefere o preto sobre o branco e os pontos sobre os is, em detrimento de um redemoinho de emoções, justamente as que resgatam o brilho dos olhos, que fazem de um bocejo um sorriso, que fazem bater o coração diante dos erros e dos sentimentos. Morre lentamente quem não vira à mesa quando está infeliz com seu trabalho, quem não arrisca o certo pelo incerto para ir atrás de um sonho, quem não se permite pelo menos uma vez na vida fugir dos conselhos sensatos. Morre lentamente quem passa os dias queixando-se da sua má sorte ou da chuva incessante. Morre lentamente quem abandona um projeto antes de iniciá-lo, não pergunta sobre um assunto que desconhece ou não responde quando lhe indago sobre algo que sabe. Evitemos a morte em doses suaves, recordando sempre que estar vivo exige um esforço muito maior do que o simples fato de respirar. Somente a perseverança fará com que conquistemos um estágio esplêndido de felicidade. Então era isso, gente. Muito obrigada. Que nunca esqueçamos que a vida, ela todos os dias, acordar de manhã e abrir os olhos já é uma oportunidade de nós nos melhorarmos a todos os dias. Muito obrigada.